Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontrará material teórico e resolução de exercícios, tudo ligado de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Para nós é um prazer ter você aqui acessando o nosso canal e prestigiando o nosso trabalho. Você que já acessa o nosso canal com frequência, com certeza está acostumado aos nossos agradecimentos iniciais em cada vídeo. Mas hoje eu gostaria de fazer um agradecimento um pouco mais forte, um pouco mais enfático para você. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, teremos alcançado as 60 mil visualizações. Ao mesmo tempo, teremos alcançado os 500 inscritos aqui neste canal. 500 inscritos em um canal ligado à área da engenharia, certamente é um número extremamente expressivo. É um número que nos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo é um número que nos incentiva a melhorarmos os vídeos que nós fazemos aqui no canal, melhorarmos o seu aprendizado e, consequentemente, melhorarmos o aprendizado nesta área tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a área da engenharia. O nosso exercício de hoje envolve diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Mas antes de iniciarmos com a resolução, eu gostaria que você desse uma olhadinha com muito cuidado na ilustração e no enunciado do exercício. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, antes de começar o exercício, vou só reforçar uma parte que é onde o pessoal mais tem dúvida, tá? Existe um questionamento, se eu calcular os momentos em cada ponto usando o lado esquerdo da barra ou usando o lado direito, quando é que é positivo, quando é que é negativo? A questão é a seguinte, tanto faz o lado que você pegar, tá? Eu vou explicar para você de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Você tem que lembrar disso aqui, tá? Isso aqui. Então é o seguinte, digamos que você pegou uma barra inteira, tá? E está calculando lá um momento no ponto A, por exemplo. Tá? Aí você usou o lado direito da barra, usou esse lado. Tá? E o teu momento A, ele deu negativo, tá? Usando esse lado. Ou seja, você analisou o momento usando as forças com as distâncias só para esse lado da barra. O teu momento deu negativo. Aí você tem que analisar o seguinte, eu usei o lado direito da barra, direito, tá? Usei o lado direito e o meu momento deu negativo. Negativo quer dizer sentido horário. Então, assim, horário. Aí o que você faz? Isso foi o que você encontrou. O restante você só complementa. Complementa. Olha. Então, a flecha está para cima, coloca a outra para cima. Então, quando você usa o lado direito da barra e acha um momento negativo, cai nessa situação. Nessa situação, o momento é positivo. Então, se você usa o lado direito da barra e encontra momento negativo, o teu momento real vai ser positivo, ok? Você inverte o sinal. Digamos que você, ainda usando o lado direito da barra, lado direito, ao invés de encontrar um momento negativo, você encontrou um momento positivo. Então, você vai lá e desenha o lado da barra que você usou o lado direito, ok? Usou o lado direito. Com o lado direito, você teve um momento positivo. Positivo quer dizer sentido anti-horário. Anti-horário é assim. Então, isso foi o que você encontrou. Aí você complementa e coloca uma flecha para baixo também. Então, você caiu nesta situação aqui. Ou seja, com o momento positivo gerado usando o lado direito da barra, você cai nessa situação. Então, fica negativo. Ou seja, sempre que você usar o lado direito da barra, você tem que inverter o sinal do momento, tá? Essa é a jogada. Agora, digamos que você está usando o lado esquerdo da barra. O lado esquerdo, você não vai precisar inverter o sinal do momento. Por exemplo, digamos que agora eu quero calcular o meu ponto A também, tá? Ponto A, um ponto qualquer. Você vai ver agora durante o exercício, tá? Vai ficar mais simples. Um ponto A que está aqui na barra. Só que eu quero calcular os momentos em A usando o lado esquerdo. Tá? Então, digamos que eu usei o lado esquerdo. Você vai ver como é que o
que eu quero dizer com usar o lado? Porque eu vou fazer o cálculo agora a seguir, eu só estou explicando a regrinha antes para você. Então, usei o lado esquerdo. Digamos que eu calculei lá, tem várias forças e tal, aí eu cheguei no momento A como sendo positivo. Tá? Você tem que analisar o seguinte, qual foi o lado que eu usei da barra? Usei o lado esquerdo, então eu desenho o lado esquerdo. Tá? Aqui está o lado, aqui está o ponto. O momento foi positivo. Como é que é positivo para esse lado? Positivo quer dizer sentido anti-horário. Anti-horário é desta maneira, tá? Sendo que eu usei o lado esquerdo. Então, isso foi o que eu gerei de informação. O resto eu complemento. Como? Primeiro eu desenho o outro lado. E segundo, se eu tenho uma flecha, né? Indo para cima, eu coloco a outra para cima também. Aí, essa situação, eu caio aqui, ó. Ou seja, com o momento positivo, usando o lado esquerdo, eu tenho positivo mesmo. Então, eu não mudo o sinal, tá? Agora, digamos que o meu momento desse negativo. Digamos que eu estou usando o lado esquerdo da barra e o meu momento deu negativo. O que eu faço? Eu pego novamente e desenho o lado que eu usei. Eu usei o lado esquerdo. Esse foi o lado que eu usei. Usei esse lado. Usei esse lado e o meu momento deu negativo. Como é que é o momento negativo? O momento negativo é sentido horário. Aí eu vou lá e faço horário. Pronto, o resto eu complemento. Desenho outro pedaço e temos uma flecha para baixo, eu coloco outra para baixo também. Ou seja, esta situação aqui, ó, tá? Quando tenho as duas setas para baixo, é momento negativo. Ou seja, quando eu encontro um momento negativo usando o lado esquerdo da barra, esse momento vai dar negativo mesmo, tá? Resumindo, quando eu uso o lado esquerdo da barra, eu mantenho o momento que eu fiz. Quando eu uso o lado direito da barra, quando eu uso o lado esquerdo da barra, eu mantenho o sinal do momento que eu encontrei. Tá? Você vai ver nos cálculos aí. Esse exercício que eu vou fazer só usando o lado esquerdo da barra. Eu simplesmente mantenho o sinal do momento. Se eu estivesse fazendo usando o lado direito da barra, que não vai ser o caso, se eu estivesse fazendo do lado direito, eu inverto o sinal do momento que eu encontrar, tá? Essa é a regra. Agora vai ficar mais simples com o exercício. Dá uma olhada aí no desenvolvimento do exercício. Muito bem, aqui estamos nós com mais um exercício onde é requerido o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Esse exercício vale a pena nós darmos uma olhadinha com mais cuidado no enunciado, porque tem alguns dados importantes. Primeiro dado, adote dado como 10 newtons por metro. Então, esse dado aqui quer dizer 10 newtons por metro, ok? E adote L como 10 metros. Então, esse L aqui vale 10 metros. Então, nós temos, antes de começarmos a construir os diagramas, nós temos que chegar ao valor de cada força envolvida no sistema, não podemos ter nenhuma variável. E, por enquanto, nós não sabemos a força nos dois suportes, no A e no B. Então, vamos lá, vamos analisar o seguinte. Para que nós possamos descobrir as forças nos suportes, nós não podemos ter forças distribuídas. Então, nós temos que substituir essa força distribuída por uma única força. Se são 10 newtons por metro e são 10 metros, então 10 vezes 10, 100. Então, nós podemos substituir isso aqui por uma única força central de 100 newtons, ok? Agora já fica mais fácil. Então, podemos fazer somatório dos momentos em A igual a zero. Então, por exemplo, 100, que multiplica a distância. Se tudo são 10, a metade é 5. 10 vezes 5. Essa força provoca um giro no sentido horário. No sentido horário é negativo. Que mais? Temos o suporte B. O B que multiplica a distância de 10. Esse suporte B, ele provavelmente vai estar fazendo força
para cima, então provocando um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Tudo isso igual a zero. Então vamos analisar aqui, nós temos menos 500 mais 10B igual a zero. Então 10B é igual a 500, logo B é igual a 50, ok? Esse B vale 50, ou seja, B está fazendo uma força de 50 newtons para cima. Agora, nós podemos analisar o seguinte. Vamos analisar o somatório das forças externas. Então é o seguinte, forças externas, temos ao todo o 100 que vai para baixo. Temos 50 que vai para cima. Ou seja, a única outra força, ela tem que provocar um equilíbrio no sistema. Se nós temos 100 para baixo e 50 para cima, faltam 50 para cima. Então, aqui são 50 newtons. Pronto, já temos todas as incógnitas resolvidas. Agora, nós podemos fazer o diagrama já. Então, nós vamos aproveitar as medidas desse sistema para fazermos o nosso diagrama. Então, vamos traçar linhas verticais nos principais pontos. São esses dois. E aí nós podemos começar o nosso diagrama aqui. Ó. Qual diagrama nós começamos? Sempre a dica é começar pelo diagrama do esforço cortante. Tá? Então, aqui está o nosso diagrama. Vamos fazer uma linha aqui no horizontal. Acho que aqui está legal. Aqui. E vamos analisar. O diagrama de esforço cortante, nós analisamos principalmente as forças que nós temos. Então, olha só. No primeiro ponto, ponto A, nós temos 50 newtons para cima. É o que nós temos. Então, nós colocamos aqui um ponto que equivale a 50. Tá? E aqui está o início do nosso gráfico, essa linha aqui. Ok? Só que agora tem uma questão. A próxima força que nós encontramos é uma força distribuída, até chegarmos à próxima força pontual. Então, quando nós temos uma força distribuída, o que nós fazemos? Nós usamos a fórmula. A fórmula é a seguinte: V2 igual a V1 menos a área da força. A área da força. Tá? É o seguinte, V2, quem é V2? V2 é a força que eu terei no próximo ponto onde eu recebo uma força pontual, é o ponto B. Então, o V2 será igual ao V1. Quem é o V1? V1 é a força inicial, da situação inicial. Ou seja, qual é a minha força inicial? São 50, né? 50 newtons. Então, 50 menos agora a área da força. O que é essa área da força? Eu vou apagar aqui de novo para explicar certinho. A área da força é o seguinte: o W são 10 newtons por metro. Tá? 10 newtons por cada metro. Então, como é que eu calculo a área da força? Eu faço o seguinte: cada tracinho desses são 10 newtons. Ou seja, são 10 newtons por cada metro. Se são 10 metros, eu vou ter 10 vezes 10, serão 100. Então, 50 menos 100. Então, o meu V2 será igual a menos 50. Ou seja, eu estou no 50 e na outra ponta, que é a próxima ponta onde eu tenho uma força pontual, eu estarei no menos 50. Então, vamos colocar o menos 50 aqui, mais ou menos. Menos 50. Ok? Então analise o seguinte: se é uma força distribuída e ela está com uma reta horizontal, significa que no esforço cortante será uma reta inclinada. Então eu faço o seguinte: aqui não vai ficar a proporção perfeita, tá? Mas seria mais ou menos o que? Eu vou unir.
unir aqui, ó, unir até o menos 50, ok? Tá aqui o gráfico. Agora ainda falta um detalhe, que é o seguinte: cheguei no ponto B. No ponto B eu tenho uma força pontual, uma força de 50 newtons. Então, quando é uma força pontual, eu vou movimentar o valor dessa força. Por exemplo, eu tenho 50 newtons para cima. Então, se eu estou em 50 para baixo, eu subo 50. Então, eu chegarei no zero. Tá? Então, aqui está o meu gráfico. É diferente de quando eu tenho uma força distribuída. Quando eu tenho uma força distribuída, eu já coloco o valor inicial na forma. Então, eu uno até o local exato. Ó. Eu uni até o menos 50. Ó. Uni até o menos 50. Quando é uma força pontual, eu subo a quantidade aqui. Ó. São 50 que eu tenho que subir. Então, quem está em menos 50, sobe 50 chega no zero. Resumindo, o meu gráfico será isso aqui, ó. Isso aqui é o meu gráfico. Esse aqui é o meu gráfico, ok? Então aqui está o meu gráfico do esforço cortante. Feito o gráfico do esforço cortante, eu vou para o gráfico do momento fletor. Então vou reaproveitar aqui novamente tudo, tá? E vou fazer o gráfico. Vou colocar aqui, ó, o meu V, ok? Vou colocar a linha mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui assim. Ok? Aqui está a minha linha. Então, eu vou colocar os pontos principais, só que eu vou acrescentar um outro ponto, que é o seguinte. A teoria diz que o meu momento fletor, o meu pico de momento fletor, acontecerá onde houver uma variação de positivo para negativo no gráfico do esforço cortante, no diagrama do esforço cortante. Então, no diagrama do esforço cortante, nesse ponto aqui, ele mudou de positivo para negativo. Então, provavelmente, nesse ponto, eu terei um pico aqui. Eu terei um pico do meu diagrama de momento fletor. Então, vamos começar a nossa análise aqui. É o seguinte, vamos começar por esse ponto zero aqui. Então, o que eu tenho que calcular, pessoal? Eu calculo, normalmente, como se eu estivesse calculando o momento fletor naquele ponto. Então, a regrinha é a mesma de sempre. Se você tiver alguma dificuldade, tem vários vídeos nesse canal mesmo para calcular o momento fletor em momentos fletores pontuais, tá? Se ficar alguma dúvida. Mas é o seguinte, eu peguei o ponto e eu tenho que analisar o momento fletor, o momento aqui, o momento interno, né? O momento fletor. Então, é o seguinte, eu pegando esse ponto, eu vou analisar para o lado esquerdo, tá? Que é o mais simples. Então, para o lado esquerdo, eu não tenho força nenhuma. A força de 50 que eu tenho aqui, ela está em cima do ponto. Então, como você sabe, para nós termos movimento, precisa distância além da força. Então, aqui no ponto não tem, para o meu lado esquerdo, que é o lado que eu estou analisando, não tem nenhuma força que tenha distância. Então, eu começo com zero. Ah, mas digamos que eu quero analisar, em vez de eu analisar para o lado esquerdo, eu quero analisar para o lado direito. Vai dar no mesmo, tá? Se você fizer o somatório de todos os momentos aqui, você chegará com zero também, tá? Então, aqui, essa força distribuída, na hora de calcular o momento aqui do fletor, não é bom. É bom você colocar uma força que substitua tudo. Como são 10 newtons por cada metro, então vamos colocar 10 vezes 10 metros, 100 newtons aqui, tá? Vamos colocar aqui, tá? Então já sei que dá zero aqui. Já sei que dá zero porque eu calculei pelo meu ponto lá, calculei usando o lado esquerdo. Mas, para não ficar dúvida nenhuma, eu vou calcular esse mesmo ponto que eu já sei que é zero, vou calcular usando o lado direito, só para você ver que dá para usar. Então, vamos calcular. No ponto A, a força de 50 newtons para o lado direito não entra, tá? Porque ela está em cima do ponto. Então, nós temos 100 newtons, 100 que multiplica 100 que multiplica 5.
multiplica 5. É isso. Esse momento aqui é a distância 5 e ele vai provocar um giro no sentido horário. O sentido horário é negativo. Tá? Seguindo. Tenho a força de 50 newtons. 50 vezes 10. E isso aqui vai provocar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Mais MA igual a zero. Então, aqui eu terei menos 500, mais 500, mais MA igual a zero. Então, MA é igual a zero. Né? Então, para você ver que sempre vai ser possível, seja o lado que você usar. Tá? Então, aqui temos zero em um primeiro momento. Vamos lá. Agora, para começar a calcular, eu tenho que usar ainda uma outra teoria, tá? Que é a teoria, na verdade, quando você faz da esquerda para a direita, você não precisa usar essa teoria que eu vou mostrar. Mas é importante para você saber de onde saem as coisas. Então, é essa ilustração aqui que você precisa, tá? Então, o momento é positivo quando for dessa maneira e é negativo quando for desta outra maneira, ok? Então vamos lá, vamos calcular aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, que deve ser o nosso pico. Eu farei usando esse próprio ponto aqui, tá? Que é onde eu quero calcular o momento. Então, tanto faz o lado que eu fizer, tanto faz. Eu vou fazer primeiro com o lado esquerdo, tá? Então, a única coisa que importa são as forças para o lado esquerdo. Então, vamos chamar esse ponto de ponto X, ok? Ponto X. Então, olha só, no ponto X nós temos 50, eu estou pegando as forças para o lado esquerdo. Então, nós temos, vou colocar aqui, 50, que multiplica 5, que é a distância, tá? Esse 50 vai provocar um momento no sentido horário, portanto, negativo, ok? Não tem mais nenhuma força aqui. A força distribuída caiu exatamente, foi substituída por uma força que caiu exatamente em cima do X. Então, é zero aqui, né, a distância. Então, menos 50 vezes 5, tá? A força de 100 não entra, aí eu coloco mais mx igual a zero. Sou obrigado a colocar esse mx sempre. Então, menos 250 mais mx igual a zero. Então, mx é igual a 250. Ok? Agora, preste atenção no seguinte. 250 positivo. Positivo é no sentido anti-horário. Anti-horário. Então, eu analiso o seguinte. Qual foi o lado da barra que eu peguei? Eu peguei o lado esquerdo. Então, eu peguei esse lado aqui. Peguei o lado esquerdo. Ok? Para o lado esquerdo, o meu momento foi positivo. Portanto, anti-horário. Então, anti-horário aqui, ó, anti-horário, ok? E aí o outro lado eu só complemento. Se a flecha, se eu usei o lado esquerdo com a flecha para cima, aí eu tenho que complementar a outra flecha para cima também. Então, dessa maneira aqui, o momento é positivo. Desta outra maneira, o momento seria negativo, tá? Se fosse dessa outra maneira. Então, o meu momento em x é 250. Então, eu teria um pico aqui, ó, de 250, ok? Digamos que eu estou na dúvida, eu quero fazer, ao invés de calcular pelo lado esquerdo, eu quero calcular pelo lado direito. Tudo bem, vamos calcular, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Vamos lá, vamos calcular pelo lado esquerdo agora. Digamos que eu peguei o x ainda e eu vou usar o lado direito, vou usar só esse lado direito aqui. Então vamos lá, vamos analisar tudo que é força que nós temos. Nós temos 50 newtons. Então, 50 que multiplica, a distância é 5, tá? Porque está bem na metade. Só que agora, esse 50 vai provocar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, ok? Então, não tem mais nenhuma força aqui na metade,
eu tenho 100 que está exatamente em cima do ponto, então não me adianta. Então, 50 vezes 5 e só, não tem mais nada. Aí eu coloco o próprio mx, mais mx igual a zero. Ok? Tá aqui, tá feito. Então, mx é igual a menos 250. Só que agora é o seguinte, o lado que eu usei foi o lado direito. Então, olha só, eu peguei o lado direito, tá? Eu peguei o lado direito para usar. E o meu momento foi negativo. Momento negativo é sentido horário. Então, eu fiquei com o lado direito e uma flecha para cima. Então, se uma flecha está para cima, a outra obrigatoriamente tem que ser para cima. E aí eu coloco o outro pedaço. Isso aqui, eu vou lá e analiso o seguinte, ó, isso aqui, as duas para cima, é momento positivo. Então, o meu momento final é positivo. Então, realmente é 250, seja qual for o lado que eu usar, seja qual for, 250. E aqui, no meu ponto B, digamos que eu estou usando o lado de lá, o lado da direita. Para o lado da direita, eu não tenho nenhuma força, então eu não vou ter momento nenhum, porque tem que ter uma distância, aqui uma força com distância, então meu momento será zero. Tá? Mas digamos que eu estou na dúvida, eu quero fazer o meu momento em B usando o lado esquerdo, digamos que eu quero fazer isso. Vamos fazer, vamos lá, não tem mistério. Então olha só, vamos pegar o meu ponto B e vamos analisar para o meu lado esquerdo. Para o meu lado esquerdo, tudo que provoca momento. Então temos 50 com a distância de 10. Aquele 50 ele vai gerar um momento no sentido horário. O sentido horário é negativo. Temos também a força de 100 newtons aqui. 100 que multiplica 5, que a força de 100 está bem na metade, então ela vai multiplicar 5. Então 100 vezes 5, ok? Está aqui. Então, 100 vezes 5, sendo que a força provoca um giro no sentido anti-horário positivo. Mais MB igual a zero. Então vamos analisar aqui, ó, menos 500 mais 500 mais MB igual a zero. Ou seja, eu chego à conclusão que MB é igual a zero. Então tá certo. MB igual a zero aqui. Tá? Então, construir os principais pontos do gráfico. Só que agora vem outro problema, que é o seguinte. No gráfico de cima do esforço cortante é uma reta inclinada. Se é uma reta inclinada, aqui terá que ser uma reta não, terá que ser uma parábola. Reta inclinada é uma equação de primeiro grau, então sempre vai ficando um nível a mais. Um nível a mais do que a equação de primeiro grau seria uma equação de segundo grau, ou seja, uma parábola. A questão é a seguinte, poderia ser uma parábola desta maneira, ou poderia ser uma parábola desta maneira. Desculpa. Desta maneira ou desta maneira, tá? Para unir aqui. Eu não sei que parábola é. O que eu faço? Pego um ponto intermediário. Que ponto? Qualquer ponto. Qualquer um dos pontos. Vamos lá então. Vamos pegar qualquer um dos pontos aqui intermediários. Vamos pegar, se essa distância até aqui a metade são 5, vamos pegar um ponto aqui que esteja a 4 aqui de distância. Tá? 4 de distância. E vou chamar de ponto Y, tá? Então vamos calcular o momento interno, o momento fletor no ponto Y. A única força que eu terei para o lado esquerdo, digamos que eu quero pegar a barra do lado esquerdo, tá? A única força que eu terei será a força de 50 newtons. Então, 50 que multiplica 4, ok? Aquela força que está para cima vai fazer girar no sentido horário, sentido horário, sentido horário é negativo. Não tem mais nenhuma força, então mais MY igual a zero. Então MY será igual a 200, menos 200, só que eu passo para o outro lado, fica mais 200. Ou seja, aqui está
a 250, ok? Então, aqui digamos que seja 5 metros. A 4 metros ele estará a uma distância de 240, que seria mais ou menos aqui, 240. Ou seja, a única maneira de eu ligar os 3 pontos é por uma parábola por cima, digamos assim. Por baixo seria impossível ligar os 3 pontos. Então, a minha parábola será assim, por cima, ok? Vamos analisar. Desculpa, aqui eu fiz direto por causa do costume, mas vamos analisar só para ter certeza que é positivo, tá? Para não ficar dúvida. Vamos lá, o meu momento foi positivo. Qual foi o lado da barra que eu usei? Eu usei o lado esquerdo da barra. Então, eu usei o lado esquerdo, tá? E o meu momento foi positivo. Positivo significa sentido anti-horário. Anti-horário é aqui, certo? Então, aqui está o meu sistema. O resto eu só complemento. A seta está para cima, faço outra para cima e coloco o outro pedaço. Isso aqui para nós é positivo, tá? Então, meu momento é positivo mesmo, ok? Desculpe, que às vezes eu faço tão rápido que eu já sei como é, e agora, só para ficar bem claro para quem ainda não está muito seguro nessa parte aqui, tá? Os dois para cima, positivo, certo? Seguindo agora, digamos que eu quisesse fazer esse mesmo ponto Y usando o lado direito da barra. Digamos que eu quisesse usar o lado direito da barra. Ok? Então, vamos lá. Usando o lado direito, agora eu quero usar o lado de lá. Então, no Y, eu analiso somente as forças que estão lá do meu lado direito. Tudo que está lá do meu lado direito, para cá. Tudo que está para cá. Então, agora eu vou ter duas forças. Eu tenho 100. Então, por exemplo, 100 que multiplica. Qual é a distância? 1, né? Se o 100 está na metade, que é 5, para chegar aqui falta 1. Então, 100 vezes 1. O sentido que essa força provoca no momento em Y é no sentido horário. O horário é negativo, ok? E eu tenho a força B, que são 50. 50 vezes. Agora a distância serão 5 mais 1, 6. 50 vezes 6. Aquele 50 vai provocar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Tá? Mais y igual a 0. Então vamos lá. Menos 100 mais 300. É isso? Mais 300 mais mx, my igual a 0. Logo, my será igual 300 menos 100 dá 200, só que 200 passando para o outro lado fica menos 200. Olha só, atentem aqui. Meu my deu menos 200, só que essa não é a resposta. Você tem que analisar o seguinte: eu usei a barra do lado direito para fazer, usei a do lado direito. Então, aqui está a barra do lado direito, ok? Está a barra do meu lado direito. Com a barra do lado direito, eu tive um momento negativo. Negativo quer dizer sentido horário. Então, horário está aqui. Então, como eu usei a barra do lado direito, eu só complemento o resto. A seta para cima e a barra lá do lado esquerdo. Eu tive isso aqui. Isso aqui é momento positivo. Então, isso aqui fica mais, tá? Então, notem que deu 200 aqui, ó. 200 igual, tá? Deu a mesma coisa, tanto faz o lado que você pegar. Agora, eu sei que eu tenho que ir daqui até aqui, através de uma parábola, tá? Mas, novamente, não sei se a parábola seria assim, ou se a parábola, como é que poderia ser, ou se seria assim, uma das duas, não sei. O que eu faço? Vou pegar um ponto intermediário aqui também, tá? Ponto qualquer. Vou pegar um ponto um pouco diferente, vou pegar um ponto... Aqui. Vou pegar o ponto A agora, que eu vou criar. Tá? Vou pegar um ponto A aqui que esteja a 1 metro. A 1 metro de distância. Aqui, tá? Ponto A 1 metro de distância do ponto B. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a barra do lado direito, vou pegar o pedaço do lado direito, está mais fácil. Vou pegar aqui, ó, esse pedaço aqui.
ok? Então vamos analisar o momento em A. Quem é que faz o momento em A? A força de 50 newtons que está em cima do B. Então 50 newtons. 50 que multiplica a distância, quanto é? 1. Para o ponto A, essa força de B provoca um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Então, não tem mais nenhuma força, mas o momento em A igual a 0. Logo, o momento em A será igual a 50 vezes 1, dá 50. Passa para o outro lado, menos 50. Então, MA menos 50. Só que é o seguinte, eu peguei o pedaço da barra do lado direito. Então, eu analiso aqui o lado direito, tá? O meu momento foi negativo. O momento negativo quer dizer sentido horário. Então, está aqui. Qual foi o lado que eu usei? O lado direito. Então, o resto eu complemento. Se a minha seta está para cima, eu coloco outra para cima e coloco no outro lado. Logo, eu tive essa situação que é positiva. Então, o meu momento é positivo. Então, no ponto A, que é aqui mais ou menos, eu terei mais ou menos 50 de momento. Então, 250 seria mais ou menos aqui. Deixa eu ver. 5, 55. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui também. Tá? Então, eu analiso o seguinte, como é que eu uno isso? Será que eu uno por baixo? Não, né? Provavelmente eu tenho que unir por cima aqui, ó. Então, é o que vai acontecer. Tá aqui. Então, aqui está o meu diagrama de momento fletor. Meu diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Notem que o maior pico do momento é exatamente quando há uma variação de positivo para negativo no diagrama de esforço cortante. Então, aqui. Está resolvido? Espero ter ajudado de alguma maneira e até o próximo exercício. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu acesso aqui no nosso canal. Caso você não tenha encontrado algum vídeo que seja muito importante para você e que esteja ligado de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias, faz o seguinte, tenta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Anota aí. Finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaríamos de agradecer pelo seu acesso mais uma vez. Gostaríamos de desejar bons estudos, boa sorte com o conteúdo e gostaríamos de ver você aqui mais vezes acessando todos os vídeos que fazemos para você. Até a próxima! Acabou? Ficou bom? Brother, se no meu tempo de graduação existisse um canal assim,